Então, bom dia a todos, bom dia aos colegas da mesa, bom dia ao professor Eduardo Paes Ferreira, que aproveitava para cumprimentar por esta iniciativa de âmbito académico e cívico que reputo da maior importância. Aproveito para louvar também o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal e a Faculdade de Direito e a Universidade de Lisboa em geral. Eu vou tentar ser breve, portanto tenho 10 minutos. Poderão ler os argumentos mais desenvolvidos e mais documentados no capítulo do livro, que estará hoje aí. O professor Paes Ferreira pediu-me para, no fundo, avaliar a questão do acordo da Troika e da sua aplicação e a questão das alternativas. Eu, como estudioso dos fenómenos políticos, vou enfatizar, sobretudo, a dimensão política desta crise. Porque esta crise não é só, como começou por ser uma crise financeira e das finanças públicas, esta crise não é só uma crise económica e social, esta crise é uma crise política, é uma crise das democracias ocidentais e, por maioria de razão, e fundamentalmente, da democracia portuguesa. Portanto, isto não está a avançar, ou eu devo estar a... Bom, quando nós falamos em democracia, não vou falar aqui nas questões constitucionais, porque, aliás, nem sequer sou constitucionalista e, portanto, nem sequer tenho competência para isso, mas há questões substantivas de uma democracia. As democracias modernas, europeias, liberais e democráticas são, sobretudo, quer dizer, democracias representativas. E, portanto, há duas funções essenciais das eleições numa democracia. Uma é a função de representação, ou seja, os eleitores escolhem tendo em conta o conjunto de alternativas que lhes são propostas e essas alternativas, esses pacotes de políticas públicas que os partidos apresentam em eleições, são depois sufragadas e isso serve de baliza para as escolhas dos eleitores e deve servir de baliza para a governação durante o mandato que se segue às eleições. Naturalmente, no caso das eleições de 2011, além dos programas dos partidos, tínhamos o programa da Troika, tal qual ele foi assinado em 2011 pelo governo do Partido Socialista e também pelo PSD e do CDS-PP, que tiveram um papel importante. Naturalmente, ninguém defende uma rigidez absoluta dos compromissos eleitorais assumidos nas eleições, por isso é que o mandato político não é imperativo. Os representantes têm que ter alguma autonomia, há situações inesperadas, há uma série de, portanto, há alguma margem de autonomia, mas não pode ser toda. As eleições não podem ser um cheque em branco, sob pena de se descredibilizar completamente a democracia, e numa democracia como a nossa, que tem apenas 40 anos, isso é um risco muito sério, e, portanto, quer dizer, temos que levar a sério os compromissos, e os compromissos, mais uma vez, foram os programas e o programa da Troika, tal qual ele foi assinado em 2011. E depois há a função de responsabilização, ou seja, no final do mandato os eleitores avaliarão se o governo em funções, a maioria, o que for, um partido, dois partidos, governaram de acordo com o que se propuseram e de acordo com as expectativas dos cidadãos, que essa é, no fundo, a última rácio de avaliação numa democracia. E, portanto, a isso chamamos a função de responsabilização. Ora, o problema com o que se está a passar com o acordo da Troika é que o acordo da Troika, quer dizer, já sofreu 7 revisões, quer dizer, profundas e que contrariam profundamente não só os programas que foram apresentados pelos partidos vencedores em 2011, mas também o próprio programa da Troika de 2011. E isso está a criar uma gravíssima erosão no apoio à democracia e na confiança nos representantes políticos. Perdão, o Sr. Presidente da República, que é o guardião supremo da Constituição e da democracia, de acordo com a própria Constituição, tem falado muito da necessidade de confiança nos investidores internacionais e nos parceiros da União Europeia. E essa é, com certeza, uma dimensão de responsabilidade importante para um governo democrático, sobretudo integrando
uma entidade supranacional como é a União Europeia e tendo compromissos internacionais a cumprir. Mas eu acho que o Sr. Presidente da República, exatamente como guardião da Constituição e da democracia, devia preocupar-se também com a confiança dos cidadãos nos representantes e a satisfação com a democracia. E os dados aí são muito preocupantes. Nós fizemos uma sondagem em 2008 e agora fizemos uma aos eleitores no final de 2012 e perguntámos exatamente qual é a confiança que lhes merecem as seguintes instituições. E nós podemos ver aqui os dados para, neste quadro, os dados para 2008 e 2012, e as instituições políticas que já tinham níveis de confiança baixos são as que mais perdem, tirando os bancos, e pelo contrário, por exemplo, os sindicatos é a única instituição que sobe em termos de confiança. Mas os níveis relativos, e no fundo absolutos, de pessoas que confiam muito em alguma coisa, por exemplo, nos partidos, 20%, no Parlamento, 22%, no Governo, 13,6%. São dados muito preocupantes. Também a União Europeia conheceu um grande refluxo em termos de menos 22 pontos, passou de 64% de pessoas que confiam para 42%. Isto não é um problema só do Governo, nem dos partidos da maioria, isto é um problema de regime. E é um problema muito preocupante que, exatamente, devia preocupar todos os responsáveis políticos, todos os cidadãos, os jornalistas também, e penso que é um indicador de crise política forte que estamos a viver. Outros dados que eu mostro aqui têm a ver com a satisfação com o funcionamento da democracia, que eu apresento aqui, ou seja, as pessoas muito ou alguma coisa satisfeitas. Nós temos dados desde 1985 até 2012, embora o título diga 2011, na verdade, tal inquérito feito no final. E vocês vão ver aqui que no final de 2012 há 10% de pessoas satisfeitas com o funcionamento da democracia. Isto é gravíssimo, quer dizer, isto as pessoas, quer dizer, não se revêem no... É claro, não é a adesão aos princípios, isso é outra discussão, não vou agora entrar aqui, nós faremos com certeza esse aprofundamento noutros fóruns, mas de todo o modo, isto é, a insatisfação com o funcionamento está no nível mais baixo de sempre, desde 85, 85 foi o ano de crise, tínhamos cerca de 51%, portanto... Então, e porquê que isto acontecerá? Bom, eu no artigo explano isto, mas eu acho que há várias razões. Uma delas é a violação dos procedimentos democráticos, quer dizer, não é só a questão de se contrariar a Constituição, e ela já foi várias vezes contrariada e persiste-se, não é só isso, é a questão... Para que é que servem as eleições? Quer dizer, se as eleições são para nós escolhermos determinadas opções e depois tudo isso é deitado ao lixo e estamos a governar em completa roda livre, isto é um problema gravíssimo de democracia. Eu próprio, como cientista político, pergunto, mas imagino que as pessoas... O que é que vamos votar nas próximas eleições? Quem é que acredita em quê? Porque as pessoas vão pensar, dizem-nos uma coisa e farão a outra. Tudo completamente ao contrário. Isto é um problema gravíssimo. Isto é a questão dos procedimentos. Não é uma questão menor. Não é só uma questão de substância. Depois é a questão do exemplo. Quer dizer, nós temos tido uma série de exemplos, quer dizer, de falta de solidariedade com a crise que estamos a viver e os sacrifícios que alguns fazem. Por exemplo, veja-se os ordenados dos CEOs do PSI 20, que não têm parado de subir. Subiram em 2011, subiram em 2012, quer dizer... Também temos as empresas, quer dizer, que decidiram todas, as grandes, naturalmente, não é as pequenas, sabemos todas como é que estão. Deslocalizar para a Holanda e outros sítios que tais, quer dizer, numa completa falta de solidariedade e completo mutismo do poder político perante esta... E depois temos a questão das parcerias público-privadas, que têm sido feitos ali uns pequenos beliscões, as rendas das utilities, etc. Enfim... Em terceiro lugar, e isto está relacionado com a questão da assimetria dos sacrifícios, quer dizer, que é cada vez mais evidente, mas isto tem já, aliás, tinha estudos anteriores. Em 2011 foi publicado um estudo da Comissão Europeia que demonstrava que Portugal, nos 6 países, era um estudo de 6 países, tinha a Letónia, a Grécia, o Reino Unido, Portugal, e não me lembro exatamente mais quais, já dizia que as políticas de austeridade que estavam a seguir seguidas em Portugal eram as mais assimétricas, ou seja, estavam a prejudicar mais os grupos socioeconomicamente mais desprotegidos, e isto no país, mais de um dos países, no top 3 das desigualdades na União Europeia. Em quinto lugar, temos a questão dos resultados macroeconómicos,
que são desastrosos, quer dizer, do ponto de vista da dívida pública, do déficit, mas também, já foi aqui dito, da questão do Estado Social, eu concordo inteiramente. Aliás, gostava de sublinhar que vários inquéritos que conhecemos, os portugueses não só associam a democracia aos direitos políticos, também a associam como consubstancialmente aos direitos sociais. E por aí também uma via de erosão. Mas mais do que isso, quer dizer, disseram-nos que a desregulação no mercado de trabalho, redução dos salários, mais horas de trabalho, quer dizer, redução dos despedidos, era para aumentar o emprego. O que é que se viu? Aumentou o emprego. Não é uma questão de mudança absoluta, é o trend. O trend é absolutamente contrário. Mas é preciso ter fé, porque estamos no bom caminho, daqui a uma década a gente lá chegará. É uma fé. Isto é um problema patológico já. Ninguém acredita nisto. Assim também, quer dizer, o abaixamento dos salários era um fator de competitividade económica. O que é que assistimos? Declínio económico. O trend é completamente oposto. Portanto, eu podia, quer dizer, e finalmente, porque também não tenho muito tempo, portanto, os resultados macroeconómicos são absolutamente desastrosos. E estamos no domínio da patologia da fé, porque nós temos que acreditar que isto, ontem estava a ver o Jean-Claude Trichet, ele diz, não, mas estão no bom caminho, quer dizer, vocês estão no bom caminho, quer dizer, mas ninguém percebe isso. E as tendências são completamente ao contrário. Mas também há, finalmente, uma questão de crise de alternativas. Eu não concordo que nós tenhamos que nos subjugar a tudo, apesar de tudo, a Europa é um clube de democracias e isso deve ser dito. E nós temos, em primeiro lugar, que defender a democracia na União Europeia. A nossa e a dos outros. E isto não pode valer tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do Estado Social. E eu chamo a atenção, quer dizer, que importantes pessoas, vários economistas têm defendido, por exemplo, a professora Maria João Rodrigues, que é da minha escola e conselheira há muitos anos da Comissão Europeia, defende uma completa inversão e renegociação do que está exatamente nesta linha de defender a democracia, o contrato social, etc. Mas eu acho que é preciso também, por exemplo, renegociar os juros, os tempos, no limite assumir uma e o próprio volume da dívida. Isso tem que ser feito, mas essa dívida é impagável. Eu não sou economista, mas quer dizer, já me demonstraram por A mais B, toda a gente fez as contas com estas taxas de crime. Neste nunca vai ser pago e, portanto, vale mais, antes que o país esteja completamente estourado, começar a falar nisso. Aliás, eu chamo a atenção que economistas insuspeitos de simpatias esquerdistas, como o falcão neoliberal chamado Kenneth Rogoff, defendeu isso numa entrevista ao Expresso. Outros mais ao centro, o meu amigo Paulo Trigo Pereira, um liberal de esquerda, também defendeu corte na dimensão da dívida. Temos que pôr isso em cima da mesa e articular com as periferias, sim senhor. Mas eu acho que há também um problema no sistema político, que é a crise das alternativas, porque uma das coisas mais positivas desta crise, do meu ponto de vista, vou mais 2 minutos, é que tem havido um grande crescimento da participação em termos de movimentos, o que se diz a Troika, os reformados, quer dizer, uma série de coisas, quer dizer, vê-se que há movimentação, as pessoas perceberam que a política é importante e que têm que tomar a cidadania em suas mãos, e este encontro é também um exemplo disso. Mas no limite, no final, numa democracia liberal e representativa, os veículos políticos da mudança têm que ser os partidos políticos. E aí há um problema de alternativas também, porque há alguns atores que estão fora do jogo. Sabemos quais são, e nós neste inquérito de 2012 perguntámos mais uma vez, porque já temos feito esta pergunta, porque nós temos aqui várias hipóteses. Ninguém espera que o Partido Socialista, em eleições que houvesse amanhã, ou daqui a 6 meses, ganhasse as eleições e tivesse maioria absoluta. Portanto, teria maioria relativa. E aqui colocam-se as hipóteses, governar em minoria, parece uma solução estranha, ou então fazer uma coligação com a direita. Não é muito diferente do que temos. Ou então fazer um acordo, uma coligação com a esquerda, mas aí temos um problema de entendimentos. Estes entendimentos, eu vou terminar com isto, é um problema de elites, porque entre os eleitores dos vários grupos das esquerdas, é o que temos aqui, nós temos que, esmagadoramente maioritário, por exemplo, no conjunto dos 100 partidos, 64,4% concordam com o governo de esquerdas, 12,7% concordam totalmente. Mas, por exemplo, entre o Bloco de Esquerda é 48-38, isto é 80% a favor. No Partido Socialista, 59-16,5%. Eu devo dizer que os dados dos deputados não são muito diferentes destes. Nós também fizemos um inquérito aos deputados. E, portanto, a crise do sistema político que estamos a viver, que eu queria aqui enfatizar, também é uma crise, e também não envolve só o Partido Socialista e os partidos da Troika, também envolve os outros, que estão indisponíveis para gerar soluções. Pronto, eu por aqui fico. E peço desculpa se demorei um pouco mais.